Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje nós teremos uma convidada super importante, super especial. Já foi trazido para vocês o folder dela, que será a enfermeira Brena. Ela vai esclarecer a vida de vocês no quesito de diabetes. O vídeo ficou um pouco longo, então ele vai ser dividido por duas partes, para não ficar muito extenso e cansativo. Eu vou trazer a primeira parte para vocês, tá bom? E a segunda parte ela vai ser postada na próxima semana. Vamos lá acompanhar? Antes do vídeo, já deixa um joinha, se inscreve no canal e compartilha com a família, tá bom, gente? Bora lá ver o vídeo. Oi pessoal, meu nome é Brena, eu sou formada como enfermeira, sou amiga da Dani e vim descomplicar o assunto com vocês sobre diabetes. A diabetes mellitus ela é uma disfunção metabólica caracterizada por hiperglicemia. A hiperglicemia são níveis de glicose elevado na sua corrente sanguínea. A glicose é o açúcar do nosso corpo. Bom, no nosso corpo nós temos o pâncreas, que é responsável pela produção de insulina pelas células beta. Essas células produzem e liberam a insulina na nossa corrente sanguínea. Quando há uma disfunção na célula beta, nós desenvolvemos a diabetes. A diabetes é dividida entre tipo 1, tipo 2 e a gestacional. A tipo 1 ela é uma doença autoimune que ocorre a destruição das células beta. Bom, o nosso corpo para de reconhecer as células betas como nossa e as destrói como se fosse um invasor. Com essa destruição, nós não produzimos mais a insulina. E isso a gente não consegue mais controlar o nível de glicose da nossa corrente sanguínea. É comum em crianças e jovens adultos. A diabetes tipo 2 não ocorre a destruição das células beta. O problema está na produção de insulina, ou secreção, ou nos receptores da insulina. Ou seja, o nosso corpo tem uma dificuldade de produzir e liberar insulina para ser utilizada, ou os nossos receptores, que são os locais onde a insulina se encaixa para poder entrar no nosso corpo, são insuficientes ou a insulina é insuficiente para os receptores. É comum em adultos. Um fator dela principal é genético, que são quando a pessoa tem uma predisposição para diabetes, e os fatores ambientais, que são má alimentação, sedentarismo e obesidade. Para você descobrir que está com diabetes, você precisa fazer alguns exames laboratoriais e tem os sinais e sintomas clássicos. Temos os exames laboratoriais, são a glicemia de jejum, que é para verificar a sua glicemia depois de 8 horas sem alimentação, para verificar se o nível dela está dentro dos parâmetros normais, ou se é pré-diabético ou se é diabetes. O valor normal é de 60 a 100, o pré-diabético é até 125 e a diabetes é a partir de 126. Temos a glicemia glicada, que é a avaliação da sua massa nos últimos 3 meses. A sua hemácia é a parte vermelha do seu sangue para verificar o quanto tempo que ela ficou exposta a essa glicose. E temos o teste de tolerância de glicose. Esse teste é aplicado a 75 gramas de glicose na sua corrente sanguínea e avaliado depois de 2 horas, ou seja, após 2 horas é aferida a sua glicemia para poder verificar. Se você não tiver diabetes, a sua glicemia ficará em torno de 140. Se você tem uma pré-diabetes, sua glicemia estará entre 140 e 199. Se você for diabético, sua glicemia dará superior a 200. E os sinais clínicos de diabetes são a poliúria, que é o aumento a ida ao banheiro para urinar. Por quê? Como o nosso corpo não consegue colocar a insulina para dentro e tirar essa glicose da corrente sanguínea, o que o nosso corpo tenta fazer? Ele tira a água do nosso corpo, joga para a corrente sanguínea para eliminar essa glicose em excesso na urina. Por isso que a gente faz muito xixi. Bom, temos também que é o aumento da fome. Por quê? Como o nosso corpo não consegue colocar a glicose para dentro para transformar em energia, ele entende que você não está se alimentando. Então, ele aumenta a sua sensação de fome para você comer e tentar colocar essa glicose para dentro. Também temos a polidipsia, que é o aumento da sede. Ou seja, como o nosso corpo está tirando a água dele para eliminar esse excesso de glicose, ele precisa repor essa água. Por isso que você tem uma sede exagerada. Também temos a perda de peso. Por quê? A nossa primeira reserva de glicose no nosso organismo é a gordura.
Porque o nosso corpo já entrou, essa glicose já entrou na célula, já foi transformada em energia, só que sobrou energia demais. Então o nosso corpo transforma em gordura. E o nosso corpo transforma em gordura para virar reserva. Então, quando o nosso corpo não consegue usar a glicose que está na nossa corrente sanguínea, ele vai degradando a gordura do nosso corpo para virar glicose para usar como energia. Por isso que a pessoa perde peso. Tá, e como é que eu trato a diabetes? A diabetes ela pode ser tratada de duas formas. De formas medicamentosa e não medicamentosa. A medicamentosa, ela é com ou insulina ou hipoglicemiantes orais. Então, a não medicamentosa são exercício físico, alimentação correta e assim por diante. O tratamento com a insulina é direcionado mais aos tipo 1. Por quê? Como a gente não produz, nós precisamos dela pronta para a nossa sobrevivência. A insulina, ela é dada para a gente pronta, onde é aplicado o nosso tecido subcutâneo, que o nosso corpo utiliza ela para colocar a glicose para dentro das células. Uma coisa importante sobre quem usa insulina são o rodízio das aplicações. Por quê? Quando você faz uma aplicação no mesmo local por diversas vezes, o seu corpo pode desenvolver uma lipodistrofia. O que é lipodistrofia? É quando o seu corpo acumula gordura naquele local onde você faz muitas aplicações de insulina. Isso é um problema sério para quem tem diabetes tipo 1, que precisa da insulina para sobreviver. Na diabetes tipo 2, tem um medicamento que são os hipoglicemiantes orais. O que eles fazem? Os antidiabéticos orais, eles são uns medicamentos que estimulam a produção de insulina e a sua liberação, ou estimulam nossos receptores a coletarem mais essa insulina colocada no nosso organismo para dentro da célula. Bom, a Dani pediu para dar um depoimento sobre como é conviver com diabetes. Eu sou diabética tipo 1, fui diagnosticada no dia 28 de março de 2019. Bom, tem 1 ano e alguns meses. A diabetes, ela é uma doença desgastante, como eu falo. Por quê? Porque você tem que ter um cuidado dela todo dia. Claro, cansa cuidar de diabetes, cansa você se privar de algumas coisas. Mas você tem que pensar, se eu me privar de alguma coisa, eu vou viver mais. Porque se eu for comer tudo que eu quero comer e tudo que eu comia antigamente, eu vou ter alguns problemas sérios, que são as complicações de glicemia. Eu tenho diabetes tipo 1, então eu tenho que fazer as aplicações de insulina, eu tenho que medir regularmente, tenho que fazer uma contagem de carboidratos para poder seguir uma rotina alimentar correta. Claro, a gente passa à vontade? Bastante, mas não passamos fomes, porque com o desenvolvimento dos anos, as pessoas conseguiram fazer várias receitas que não vão açúcar, que não tem um nível de glicose elevado e a gente consegue se alimentar bem. Mas o ponto fundamental é você procurar ajuda para entender, porque a aceitação da diabetes, ela é complicada. Ainda mais para uma pessoa como eu. Eu vivi 21 anos da minha vida sem nenhum problema de saúde, e do nada eu descobri que tinha diabetes tipo 1 e tive que tirar tudo que eu comia, que eu gostava de comer, muito rápido na minha alimentação. Então, procurar ajuda, conversar com alguém que te faça entender que aquela doença não é culpa sua e você aceitá-la e cuidá-la da alimentação correta e fazer o tratamento correto é fundamental para você viver muitos anos. Porque sim, não é mais igual antigamente. A diabetes, ela não vai te matar se você cuidar dela corretamente. Você vive muitos anos. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês e obrigada! Bom, galera, esse foi o vídeo da nossa enfermeira Brena. Parabéns, Brena, pelo vídeo, pela explicação. Como vocês viram, a Brena, ela possui a diabetes. Então ela deu um pouquinho do depoimento dela, como que é ser enfermeira e ter a diabetes. Eu espero que ela tenha ajudado muitos vocês. Essa foi só a primeira parte do vídeo. A segunda parte do vídeo, como eu falei pra vocês que ficou muito longa, vai ser trazido semana que vem, tá bom? Então eu espero que vocês deixem um like, que vocês comentem e que vocês tiverem dúvida, vocês nos tragam as dúvidas de vocês, tragam assuntos que vocês queiram que nós descompliquemos pra vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima semana.